Boa tarde, igreja de Maracaju, de Miranda e de Nilwaque. Hoje, dia 15 de dezembro de 2023. E em dezembro de 2023, sabemos que dia 17, domingo agora, lá em Miranda, será conduzido pelo presbítero Célio. Ele dará Atos 17, 26 e Esdras 7:7c. A verdade, Esdras 7:7c o presbítero Célio vai dar o início, porque é um estudo longo, certamente ele não vai concluir, e depois o irmão Marcos, na outra semana, vai dar continuidade a Esdras 7:7c. Na outra semana, então, no dia 24 de dezembro, lá em Miranda, os homens de Miranda têm a responsabilidade de conduzir os trabalhos do culto ao Senhor, da casa do Senhor. Temos a abertura, Esdras 7:7c, que é a continuação que o irmão Marcos vai dar, de onde o presbítero Célio parou, a liturgia e o sermão Trabalho de Deus. Esse sermão Trabalho de Deus será pregado por um dos nossos irmãos lá de Miranda. Nós vamos passar a fazer um vídeo agora de Esdras 7:7c e depois nós vamos fazer um vídeo do sermão O Trabalho de Deus. Certamente esse vídeo é para Esdras 7:7c agora, e outro vídeo nós vamos fazer para o sermão Trabalho de Deus. Vamos dar início então a esse sermão aqui. É um sermão que já havia sido ministrado há algum tempo antes, talvez em Maracaju, não ainda em Miranda. Mas é um sermão muito interessante, algo que Deus tem falado conosco nesses dias, e que a igreja tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo tem falado à igreja dele. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pelo privilégio que temos de trabalhar na obra do Senhor. Nós oramos para que a palavra do Senhor seja implantada nessa terra. Oramos para que a verdade do Senhor prevaleça, para que o trono de Satanás, o trono da mentira, seja colocado por terra, e que as vidas sejam libertas pelo conhecimento da verdade. Porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em o nome de Jesus. Amém. Nós havíamos falado que iríamos dedicar esse vídeo a Esdras 7:7c, mas nós vamos trabalhar primeiro João 5:17, que é o trabalho de Deus, e depois nós vamos fazer outro vídeo para Esdras 7:7c. Palavra de Deus em João capítulo 5, verso 17. Vou abrir aqui para vocês o texto na Bíblia, porque pelo menos assim cada um pode já começar a usar também este programa que nós usamos, e caso você tenha alguma dúvida, agora será a oportunidade de estar aprendendo de alguma forma a usar esse programa. Aqui nós temos esse botãozinho e ele abre a árvore dos livros da Bíblia, Então, olha só, eu clico e clico de novo, ele abre e fecha isso aqui. Eu vou procurar então João, no Novo Testamento. Está aqui o quarto Evangelho, e João capítulo 7, olha lá, eu abri, capítulo 5, verso 17. Então eu volto aqui um pouquinho para cima, capítulo 5, verso 17. Então, Evangelho de João, capítulo 5, verso 17, você muda a Bíblia. Nós estamos aqui na King James, e você muda aqui, por exemplo, para ACF, Almeida, Corrigida e Fiel. Então, o versículo, ele está dentro daquele contexto
que os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque Jesus fazia essas coisas no sábado. E então Jesus responde: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E por isso os judeus procuravam matá-lo, mais ainda, eles procuravam matá-lo, porque não só Jesus quebrantava o sábado, ou violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E aí, dentro desse contexto, esse sermão ele foi elaborado, a questão do trabalho. Interessante, meus irmãos, que algumas pessoas se gloriam em obras terrenas, outros se gloriam em trabalhos espirituais, em obras espirituais. Uma se vê em coisas materiais, coisas palpáveis, outra é refletida na vida das pessoas, na transformação que só Deus pode fazer na vida das pessoas. A obra terrena, por mais que pareça fruto de suor físico e dedicação, ela está reservada para o fogo. Segundo a Pedro, ele diz assim: os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todas as coisas da face da terra, todas as coisas materiais, elas serão destruídas, serão aniquiladas. As obras físicas dos homens serão destruídas. Agora, a obra espiritual, por mais que pareça fruto da preguiça e ociosidade, ela será preservada para a vida eterna. E é interessante porque em Mateus 23, Jesus diz assim para os escribas e fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. É interessante porque eles estavam preocupados em obras físicas, como dar o dízimo, como levar alguma obra que apareça aos olhos das pessoas. Do cominho, algo palpável, da hortelã, do endro, são coisas que a gente segura e levar essas ofertas, coisas que as pessoas veem. Mas agora, Jesus fala assim: vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Alguém já viu a justiça andando na rua? A misericórdia andando na rua, a fé? Alguém já pegou a fé? Alguém já pegou a misericórdia? Alguém já deu um abraço na justiça? Então são coisas abstratas. E Jesus ele estava falando: vocês precisam trabalhar nessas coisas espirituais, porque na verdade estas coisas abstratas aqui, importantes, que Deus está falando na sua palavra, elas vão gerar sim em trabalho físico, em alguma obra palpável. Entretanto, nós precisamos estar envolvidos na obra de Deus. Jesus ele fala: meu pai trabalha, eu também trabalho. E a obra de Deus era uma obra espiritual, era uma obra diferente da que nós estamos acostumados a falar. Trabalho, é diferente. Nós vamos falar um pouco sobre isso nesse estudo. Aqui a gente ainda termina a introdução com uma pergunta: como Deus criou o mundo? Deus ele pegou uma marreta, uma picareta, ele formou os montes, ele trabalhou, Não. A Bíblia diz que Deus criou o mundo pela sua palavra. Portanto, a palavra de Deus, o ministério da palavra, o ministério do evangelho, a principal obra que Deus deu para a sua igreja, que Jesus, antes dele subir aos céus, ele disse aos seus discípulos: ide ao mundo, fazei discípulos de todas as nações, pregar o evangelho.
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. O termo ensinar a palavra, aquilo que Jesus também é ministério da palavra, é a continuação, é o que nós estamos tentando fazer aqui. E ele diz: eis-me convosco todos os dias até a consumação do século. Observe que o ministério da palavra, o trabalho da palavra é a missão principal da igreja, é o carro-chefe. A igreja não pode ser conhecida como a igreja que dá a cesta básica, mas a igreja que prega a palavra. A igreja que tem o ministério de casais, não, a igreja que prega a palavra. A palavra deve ser o carro-chefe da igreja. Poderíamos acrescentar aqui, não sei se isso vai delongar, mas quando os apóstolos, eles tentaram desviar os apóstolos da missão deles, falaram assim: as viúvas, em Atos capítulo 6, dos helenistas estão sendo esquecidas na distribuição diária do pão, do alimento que a igreja fornecia às viúvas, aos membros, as viúvas que eram membros da igreja primitiva. E então o apóstolo Pedro fala assim: elejam homens, 7 homens que façam isto, porque nós vamos nos consagrar ao ministério da palavra e ao ministério da oração. Não é razoável que a gente abandone o ministério da palavra e da oração para servirmos as mesas. Portanto, há uma prioridade, há um carro-chefe na igreja. Todas as outras coisas são secundárias, elas vêm depois. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14 vai dizer exatamente isso. Eu não coloquei o texto aqui, nós poderíamos colocar aqui de uma forma rápida. 1 Coríntios 2, 14. Primeira Coríntios. Vocês podem fazer assim também, se vocês quiserem, né? Nós vamos direto lá no texto. 12, 14 diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Né? Como você interpretaria, por exemplo, o texto de Eclesiastes 10, 18, quando diz: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Nós não podemos interpretar a Bíblia como qualquer ímpio a interpretaria. Temos aqui uma parábola muito usual na Bíblia. O termo teto é um adjetivo de casa. Casa na Bíblia é sinônimo do que você está construindo com a sua vida. Alguém disse que fora arrebatado em espírito até o céu. Lá, Jesus lhe mostrou várias casas pela metade e disse: essas pessoas começaram a construir aqui, mas pararam. Por que estamos falando isso? Porque Eclesiastes 10, 18, ele está usando uma parábola das coisas terrenas, que quando alguém tem preguiça, a casa da pessoa desaba o teto, isso, aquilo. Mas, meus irmãos, a Bíblia não está enfatizando sobre o trabalho físico terreno. A pergunta é: o que o mundo ele pensa? Você vai conversar com uma pessoa ímpia, uma pessoa que não conhece a Deus, ou uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, e você fala assim: por que você deve ir para o céu? E ela diz assim: eu sou um cara trabalhador. Veja, ela pensa que ela deve ir para o céu porque ela é uma pessoa trabalhadora. Então, se nós interpretarmos esse texto aqui desta forma, nós vamos estar interpretando a palavra de Deus como qualquer ímpio, como qualquer perverso, qualquer pessoa interpretaria a palavra de Deus. Mas a Bíblia não está falando isso. A Bíblia está falando de uma preguiça espiritual. Ela está falando do teto da sua casa. O que ajunta tesouros na terra, a Bíblia diz: não ajunteis tesouros na terra. A Bíblia fala: ajuntais tesouros nos céus. A Bíblia fala:
O que ouve e pratica a minha palavra é comparado ao homem que construiu a sua casa na rocha. Então, casa é a nossa vida. A parábola casa na Bíblia, ela é muito forte, existe em vários lugares. Portanto, aqui não está falando teto da sua casa física. Aí fala, pela frouxidão das mãos goteja a casa. Ela não está, olha aqui, ó, o termo casa. Ela não está falando da sua casa física. Ela está falando da sua vida. É muito interessante observarmos isso, porque existem pessoas que são trabalhadoras. Ímpios são trabalhadores. Tem muitos ímpios que não são preguiçosos, eles trabalham. Tudo é perfeito, a casa deles, a vida, o carro, tudo é perfeito. Mas a pergunta é, eles têm tido tempo para levantar de madrugada? Ah, não, eu durmo, eu estou cansado. Eles têm tido tempo só para levantar de madrugada, não para orar, mas só se for para trabalhar, para ganhar dinheiro. Eles têm lido a Bíblia? Não, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas tem visto o WhatsApp? Tem visto o WhatsApp. Ou seja, a leitura da palavra de Deus, ela é espiritual, é o trabalho que Deus tem nos chamado a fazer, né? Por exemplo, preparar esse sermão, ele leva tempo. Fazer um vídeo, ele leva tempo, mas para muitos isso não é trabalho. Trabalho é ir lá, construir uma casa, reformar uma casa, trabalho é comprar um carro, trabalho é ir lá na empresa onde você trabalha, ficar lá trabalhando, né? Você fazer isso, você fazer aquilo. Mas não, a Bíblia não está falando sobre isso. E é interessante porque nessa parábola que a gente usou aqui, de alguém que foi arrebatado até os céus, e Jesus disse para essa pessoa, né, se isso é real ou não, não importa, mas serve para a gente. Porque se Jesus falou para ela assim, olha, essas casas aqui mal acabadas no céu, são pessoas que começaram a construir a sua casa aqui, mas não concluíram. Quantas pessoas, nós não temos o hino 132, se eu não me engano, que diz, quantos que corriam bem, de ti longe, agora vão. Né? Muito interessante, porque quando Jesus ele diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A Bíblia fala da parábola do rico e do Lázaro. Lázaro era um mendigo, ele não tinha casa. O rico, ele vivia esplendidamente, né? A palavra de Deus diz. Mas quando Lázaro morre, ele está no seio de Abraão, ele está no paraíso, ele tem uma casa eterna agora, uma casa eterna nos céus. Mas agora o rico que vivia esplendidamente na terra, ele estava em miséria. A pergunta, meus irmãos, mais uma vez que eu faço, quando Jesus fala, meu pai trabalha até agora, ele está falando de trabalho físico, trabalho que as pessoas, todo mundo trabalha, ou Jesus estava envolvido numa obra, num trabalho espiritual. E nós vemos aqui que nós devemos ajuntar tesouros nos céus, não é na terra. A Bíblia também diz, eu já citei esse texto, né? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa. Então, o texto de Eclesiastes, que fala, pela frouxidão das mãos goteja a casa, o teto desaba, ele não está falando ele está usando uma parábola terrena, mas a Bíblia está falando de algo superior àquela parábola, é uma comparação, é um enigma, é exatamente o significado de provérbios, de enigmas, de parábolas, é uma parábola para dizer algo mais profundo, e é exatamente o que a palavra de Deus está dizendo.
né? E Jesus ele vai dizer: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E aí vem as tempestades e derruba aquela casa, e a Bíblia acrescenta: sendo grande a sua ruína. Paulo dissipa, meus irmãos, as dúvidas sobre a parábola, né? Que parábola? A parábola da casa, e que está relacionada à parábola do trabalho. Em 1 Coríntios capítulo 3, temos um texto muito importante, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento da nossa vida deve ser Jesus Cristo. Quem não está fundado sobre Jesus Cristo, pode ter certeza, essa pessoa vai ser abalada. Ela vai... isso explica, meus irmãos, causas de depressões, isso explica causas de suicídio, isso explica igrejas que fecham, isso explica muita coisa. A base tem que ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é sinônimo de Bíblia, palavra de Deus. Jesus é o verbo, é o logos que se fez carne. Então a palavra de Deus, a Bíblia se fez carne. A palavra de Deus é sinônimo de Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Veja que agora a Bíblia fala que Deus vai provar a obra de cada um. O que é obra? O que o termo obra lembra você? Lembra trabalho. Obra é o fruto do trabalho, é o próprio trabalho. Né, que alguém está trabalhando, alguém está fazendo uma obra, qualquer tipo de obra. Se alguém está fazendo um bolo, está fazendo uma obra, está trabalhando. E a Bíblia diz que isso tudo vai ser provado pelo fogo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, veja, a obra de alguém que edificou sobre o fundamento. Nos versos anteriores nós vimos que ele falou que o fundamento é Jesus Cristo. Então, se a pessoa edificou sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, então vai receber galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. E por que que ele fala que será salvo? Todavia, como que através do fogo? Porque foi edificada sobre Jesus Cristo. Ele estava no fundamento da palavra, ele estava sobre Cristo, e embora em Cristo ele tenha feito alguma obra perecível, ele ainda será salvo, porque ele não saiu do fundamento, embora a sua obra foi. Eu vou dar um exemplo bíblico aqui, para que a gente tenha entendimento. Davi, o rei Davi, ele era alguém salvo. A gente pode dizer claramente que ele era alguém eleito. E ele, certa vez, ele foi fazer uma obra. Ele falou: vou trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Quando ele traz a Arca para Jerusalém, os levitas colocam a Arca em cima de um carro de bois. Davi não se importa, as coisas, o ritual prossegue, eles estão felizes, eles estão louvando ao Senhor, o fundamento está posto, mas eles estão fazendo algo que é desagradável a Deus, porque a Arca da Aliança deveria ser carregada aos ombros dos levitas. De repente, os bois tropeçam, Deus faz os bois tropeçarem. É importante a gente saber que Deus faz todas as coisas. A arca vai cair, Uzá coloca a mão na arca para segurar e Deus mata Uzá naquele exato momento. Aquela obra parou, aquela obra foi queimada, aquela obra não chegou ao seu destino. A arca parou ali, ficou no meio do caminho, depois foi para a casa de Obed-Edom, e a arca não foi trazida até Jerusalém, passou-se o tempo de 6 meses, enfim,
o fundamento estava certo, mas a obra que estava sendo construída em cima do fundamento estava contrária às escrituras sagradas. Consequentemente, aquela obra não teve sucesso. Quando ela vem ter sucesso mais para frente, Davi entende, somente os levitas devem carregar a arca, somente os filhos de Coate devem carregar a arca. Então, trazendo a arca sobre os ombros, aquela obra teve sucesso, ela não foi queimada, ela não foi destruída, ela prosperou, ela chegou ao seu final, né? Então esse exemplo é muito interessante. Deus quer saber como está a sua casa, não a física, mas seus filhos, sua vida. Sinceramente, Deus não está interessado se a sua casa tem teto ou não, posto que o próprio Jesus diz que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele está interessado na sua casa. Como está, homem, a sua casa? Não a sua casa física, repito, a sua casa espiritual. Espero piamente que você não esteja do lado de Caim. Caim é o pai dos hereges. Sim, aqueles que interpretam erroneamente as palavras de Deus e as ações de Deus são hereges. Colocar em ordem a casa não é colocar em ordem os negócios. Veja, colocar em ordem. Deus falou para a gente. O texto é muito rico, meus irmãos. Nós poderíamos falar várias coisas aqui. Mas um exemplo claro, né, do rei Ezequias, Deus falou, põe em ordem a sua casa. Lembra que Aitofel, a Bíblia fala que ele traiu a Davi, ele ficou do lado de Absalão, depois o conselho dele foi rejeitado, e depois ele vai em casa, ele coloca em ordem os seus negócios. O seu dinheiro, ele reserva, talvez ele faz um testamento, o dinheiro vai ficar para cada um, assim. Depois ele vai e se enforca, se suicida. Geralmente o traidor, ele tem um fim parecido com esse. Agora, presta atenção, colocar em ordem a casa não é colocar em ordem os negócios. Quantos crentes estão pensando que precisam colocar em ordem os seus negócios, em vez de pensar na vida, na igreja de Cristo, está pensando nos seus filhos e filhas, nos seus parentes. A Bíblia fala falou para Abraão, sai da sua parentela, vai para a terra que te mostrarei. Deus não nos chamou para estarmos envolvidos na obra parentesca, mas na obra de Cristo, que está relacionado à igreja de Cristo. Mais ou menos quando chega a mãe de Jesus, as irmãs, os irmãos, e alguém fala assim, olha, tua mãe e teus irmãos, tuas irmãs estão aí fora, eles te procuram. Jesus fala, mas quem é minha mãe, meus irmãos e minha irmã? E apontando para a igreja, os seus discípulos que estavam ao redor dele, ouvindo a palavra de Deus. Jesus estava envolvido na obra de Deus, não na obra parentesca. Jesus disse, estas são minha mãe, minha irmã, meus irmãos, etc. Portanto, Jesus ele coloca a igreja antes da família de sangue, a igreja antes dos parentes. Portanto, tem alguma coisa errada com esse pensamento aí. Deus em primeiro lugar, família do pastor em segundo, igreja em terceiro. Tem alguma coisa errada com este pensamento. As casas, elas estão sem teto no céu, por preguiça que os seus construtores estão tendo de ajuntar tesouros nos céus, de ler a Bíblia, de jejuar, de fazer progressos no domínio próprio, na santificação, e levantar de madrugada para orar. Essas coisas são mais difíceis do que passar o dia todo no labor físico, de sol a sol, trabalhando em coisas, em obras terrenas. Essas coisas são
bem mais difíceis do que isso. É por isso que a obra de Cristo, a gente nunca vê Jesus pegando, por exemplo, numa colher de pedreiro, como eu já peguei algumas vezes. Mas a gente vê que a obra de Jesus, ela é superior a todas essas obras. Também, meus irmãos, nós temos o exemplo do rei Josias e de Salum. A Bíblia diz que Deus fala sobre eles assim, que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos. Ele abre janelas e forra de cedros e a pinta de vermelhão. E aí Deus diz, ou seja, olha aquele rei pensando em construindo uma casa bonita para ele, um palácio, e Deus diz: reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? E reinarás tu porque rivalizas com outro em cedro? Significa competição de casas, né? De qual casa é mais bonita. Acaso teu pai não comeu? Ele está se referindo aqui, ó, ao rei Josias, né? Então, era um filho do rei Josias, e ele está dizendo assim: teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça, por isso tudo lhe sucedeu bem, julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura, não é isso conhecer-me, diz o Senhor? Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar o sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Observem que os dois reis passaram pela terra, governaram o mesmo país, eles eram do mesmo povo de Judá, portanto, crentes no Deus de Israel. Entretanto, um trabalhou para Deus com os olhos no céu, outro trabalhou para construir coisas terrenas, trabalhou com o pensamento terreno. E é importante nós observarmos a diferença desses dois pontos. O trabalho do povo de Deus. O povo de Deus realiza as obras de Deus. Como já vimos na diferença entre os filhos dos homens, que são os filhos de Caim, e os filhos de Deus. Esse estudo aqui foi dado há um tempo atrás, né, sobre a diferença dos filhos de Deus e os filhos dos homens. Alguns falam que em Gênesis 6, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, falam que anjos possuíram as filhas dos homens, tudo mentira. Tá? A Bíblia é muito clara ali, em Gênesis 4, fala da descendência de Caim, que são as filhas dos homens e os filhos dos homens. Depois Deus vai falar, ali a palavra de Deus vai falar em Gênesis 5, final do 4 e o capítulo 5, sobre os filhos de Deus, a descendência de Adão, de Sete, de Enos, de Enoque e tal. Sete que foi dado no lugar de Abel, que Caim matou. Esta geração é a geração dos filhos de Deus. E a grande diferença deles, né, ali você vai observar, se você não observou, preste atenção. Sobre os filhos de Caim, nós temos ali que ali é tratado sobre cada filho de Caim, sobre a profissão. O filho de Caim é conhecido pela profissão dele. Este é o pai dos que tocam gado, este é o pai dos que habitam em tendas, este é o pai dos que fazem instrumentos cortantes, dos que tocam flautas, etc, etc. Mas dos filhos de Deus, os filhos de Adão, Sete, Enos, Enoque, Lameque, Noé, enfim, cada um, Matusalém, a gente vai ver assim, que Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Lameque, que é o pai de Noé, este nos consolará dos nossos pecados nessa terra que Deus amaldiçoou. Veja que eram profetas, eram homens que andavam com Deus, que invocavam a Deus,
são os filhos de Deus, conhecidos pela vida com Deus. Então, filho de Deus é conhecido pela vida com Deus. Filhos dos homens são conhecidos pela profissão. Nossa, como aquela pessoa faz um bolo gostoso, como aquela pessoa faz isso, aquela pessoa é isso, é pela profissão da pessoa. Agora, os homens de Deus são conhecidos por serem homens de Deus. Outro exemplo que nós podemos dar, você lembra que Jesus, José, o pai ou o padrasto terreno, de Jesus, ele era carpinteiro. E a tradição judaica fala que Jesus também foi carpinteiro, trabalhou com madeira e tudo mais. Mas Jesus, ele é conhecido hoje como carpinteiro ou como salvador do mundo? Jesus é conhecido como filho de Deus ou como carpinteiro? É muito interessante. Por mais que Jesus tivesse uma profissão, ele é conhecido por ser homem de Deus, filho de Deus, salvador do mundo. Disse Jesus: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Façamos no plural. Jesus estava dizendo que a obra não era somente dele, mas de todos nós. Mais tarde, Jesus diria assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então nós precisamos fazer essas obras, as obras de Deus, não obras que não sejam de Deus. Não é com isto que Deus está preocupado. E assim como Jesus foi enviado por Deus, nós também fomos enviados por Ele para fazermos as obras de Deus. Em João 20:21, a Bíblia diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Observe que Deus envia Jesus para fazer a obra de Deus. Agora Jesus nos envia para fazermos a obra de Deus. A igreja de Deus tem uma obra a realizar. A igreja de Deus precisa realizar a obra de Deus. E que nós venhamos cingir os nossos lombos, estar com as nossas lâmpadas acesas e realizar a obra do Senhor. Existe uma obra para a igreja de Jesus. Somente nós poderemos realizá-la. Ninguém mais poderá realizar a obra da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a igreja de Cristo. Os espíritas, eles podem fazer obras sociais, mas a igreja é a única autorizada a pregar o evangelho de Cristo. Devemos estar empenhados nessa obra, no ministério da palavra. Vem a hora que ninguém mais poderá fazê-la. E é muito interessante, meus irmãos, que se você quiser fazer a obra de Deus, você só tem o tempo da sua vida para você fazer a obra de Deus. Se você vai viver 70 anos, e se você tem 40 anos, como eu tenho 40 anos, hoje eu só tenho mais 30 anos para fazer a obra de Deus. Em Eclesiastes 9:10, a Bíblia diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esta obra não é a obra do pastor apenas, nem ainda a obra dos presbíteros, ou apenas a obra dos diáconos. Não. Ela é a obra de toda a igreja. Observe esses exemplos, Nós temos o exemplo de João, capítulo 5, quando Jesus cura aquele homem que havia 38 anos, ele estava enfermo, ou seja, Jesus curou e fez a obra de quem curando aquele homem? A obra de Deus. Em 2 Reis 22, do 1 em diante, que é o exemplo do rei Josias, Josias, ele está envolvido na obra de Deus. Aqui é o exemplo de Jesus. Então Jesus cura. Aqui é o exemplo de Josias. O que Josias fez? Ele reformou o templo. Ele tirou os entulhos do templo.
ele restaurou a casa do Senhor, ele achou o livro da lei perdido dentro do templo por a causa da ruína da igreja, quando a igreja abandona as escrituras. A palavra de Deus está perdida dentro de muitas igrejas. Você não acha mais Bíblia em muitas igrejas que você vai, né? Exemplo de Maria. Maria, ela esteve envolvida. Que Maria é essa? Maria, irmã de Marta, né? Respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ou seja, qual que era a obra de Maria? Que obra que Maria estava envolvida e que obra que Marta estava envolvida? Marta estava envolvida com as coisas da terra, em servir a Jesus, mas servir a Jesus como? Servir um bolo, servir um café. Algumas pessoas pensam que servir a Jesus é isso, mas servir Jesus é servir a palavra de Deus, é cooperar para que o ministério da palavra prossiga em diante. E o que Deus realmente queria que quer que os seus servos façam, né? A irmã, que era Maria, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Meus irmãos, está relacionado a tudo isto, né? O exemplo de Maria, Lucas 10, 41, que Deus, ele quer que nós estejamos mais envolvidos com essa obra aqui do que com as obras da terra. E por vezes as obras da terra não nos deixam tempo para essa obra aqui. Sente-se aos pés de Jesus, ouça a palavra de Deus, esteja envolvido no ministério da palavra. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para fazer liturgia, faça a liturgia. Se Deus lhe chamou para ensinar a palavra, ensine a palavra. Se Deus lhe chamou para crescer e compartilhar com as pessoas ao seu redor, seus parentes, seus filhos, ensinar. Você é mãe, você é chamada a ser mãe, a ser professora dos seus filhos, da palavra de Deus, de ensinar. Faça a obra. Se você é pai, você tem uma obra também de Deus dentro da sua casa, esteja envolvido no ministério da palavra. No culto doméstico, fale a palavra. Desligue a televisão da sua casa, né? Todos esses exemplos são de pessoas que enfatizaram, através das suas obras, do seu trabalho, das suas ações, as obras de Deus. Quanto às obras terrenas, eram apenas um detalhe em suas vidas. Enquanto, né, as obras terrenas eram apenas um detalhe em suas vidas. Conclusão: a igreja primitiva estava unida num propósito. Qual propósito? Todos queriam ver a obra feita. Que obra? O ministério da palavra, a pregação do evangelho. Por que nos desviamos disso? Por que os textos da palavra de Deus estão tão distantes de nós? Né? Olha só o que diz a Bíblia: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, estavam envolvidos no ministério da palavra. Partiam pão de casa em casa, santa ceia ou ceia do Senhor, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles cultuavam a Deus, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Toda a igreja, crianças, mulheres, profissionais de todo tipo, eram mais cristãos do que profissionais. Eles eram conhecidos por serem homens e mulheres de Deus e não por suas profissões, como os filhos de Caim eram conhecidos. É por isso que, quando eles oravam, o lugar tremia. É por isso que milagre já é sobrenatural, eles eram contínuos na igreja
primitiva. A mente deles não estava no trabalho, nas riquezas terrenas, mas no trabalho de Deus, nos tesouros dos céus. Coloquemos por terra o Deus Mamon, isto é, o Deus trabalho, o Deus riquezas e avareza, e vivamos os milagres de Deus. Só vamos viver os milagres de Deus se Mamon for subjugado, se a igreja começar a pensar no céu, ao invés de pensar em coisas da terra. Talvez uma das melhores definições, resumida em um versículo sobre o trabalho da igreja na terra, seja Colossenses capítulo 3, verso 16. Olha o que Paulo fala que Deus requer de nós. Olha a orientação de Paulo para a igreja de Cristo. Habite ricamente em vós o quê? Dinheiro? Habite ricamente em vós o dinheiro, habite ricamente em vós o trabalho secular, habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Depois, vocês pegam a palavra e ensinem uns aos outros, instruí-vos mutuamente, né? Tá aqui o termo, por isso tem o vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria da palavra de Deus, louvando a Deus, fazendo culto com salmos, não é? Louvar a Deus também é letra bíblica. Hinos, cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Tudo isso aqui no tempo deles, tá? Era o cântico bíblico, não cânticos que nós temos hoje em muitos lugares, infelizmente, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o culto a Deus. Faça isso em casa e na igreja. Viva isso, respire isso, esteja envolvido na obra da palavra de Deus, trabalhe o seu trabalho secular, sua profissão, trabalhe pensando no ministério da palavra. Vivamos como filhos de Deus e não como filhos dos homens. Vivamos como filhos de Adão, Sete, Enos, Enoque e assim em diante, e não como filhos de Caim. Amém.